Noite. Aí, gente, com autorização de vocês, eu estou gravando mais uma conversa do curso de Educação Financeira Não Sou Gabriela. Como eu costumo muito sempre te falar e nunca vou deixar de falar, esse curso está completando 11 anos de existência. Esse curso foi implementado por uma ONG daqui de Brasília, chamado Programa Providência, uma organização da sociedade civil, que existe há 27 anos, essa ONG. E esse projeto, a ONG tem vários projetos. Eu sempre falo, depois que vocês terminam o curso de educação financeira, seja à distância, seja o presencial, no finalzinho, numa distância mesmo, tem um link lá do Jornada. Então, vocês podem clicar lá. E você vai ter dezenas e dezenas de cursos gratuitos, gente. Todos gratuitos, com certificado. Tá? Eu sempre falo, conclua o curso de educação financeira e ao final você vai ter um link lá do Jornada, que você vai entrar no Jornada e você vai escolher qual curso que você deseja fazer nesse momento, ok? E esse curso só é possível, na verdade, assim, desde que o nosso Gabriela nasceu, esse curso, o curso de educação financeira é gratuito, é um propósito do nosso Gabriela, junto com o Programa Providência, que tem muitas ações também gratuitas, quase, eu diria, todas as ações gratuitas. E para isso a gente sempre busca patrocinadores, tá? Então, neste momento, a gente está com um patrocinador muito legal, que é o IBICT, é um instituto, um instituto de pesquisa, de educação, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, por isso que é possível a gente levar a educação financeira hoje gratuitamente, com certificado, com mentoria, com orientação financeira para todos vocês, tá? Então, fico muito feliz mais ainda que está chegando muita gente. Peço antes de sair para a gente tirar uma foto, tá? Hoje eu vou fazer um tema, gente, que eu estava já querendo fazer isso em janeiro, não deu certo para fazer em janeiro, porque eu achei que era mais simples do que eu imaginava. Eu acho que eu fiquei umas 4 horas trabalhando nessa apresentação. Porque, como eu sempre falo com vocês, eu tenho uma preocupação enorme de buscar informações oficiais, seguras. Eu não pego nada de que eu recebo por Zap, não pego nada que eu recebo no e-mail, nada, eu não pego. Eu vou buscar na fonte, eu vou buscar quem... Essa informação saiu de onde? Saiu do Banco Central, vou buscar no Banco Central. Saiu da Receita Federal, vou buscar na Receita Federal. Então, assim, eu busco sempre de fontes oficiais, da legislação, pego a lei, pego a norma, tá? O que está escrito na norma. Eu até brinco, se a informação que eu estou pegando está errada, a gente pode até processar a instituição que eu printo as telas dos próprios organismos. Vou falar de investimento, pega alguma coisa da CVM, da Ambima, então são instituições de Estado, instituições sérias, e são instituições responsáveis por algumas políticas, entre as quais algumas delas aqui eu vou falar sobre isso, que é um tema muito importante e tem muito a ver com muita notícia que circula, e tem muito a ver com a questão que Eliane, nossa aluna aqui, querida. Oi, Ana, chegando gente aqui, Ana, Antônia, Maria, Ana Luísa, acho que vai ser a última vez que eu vou falar, viu, gente? Porque depois que eu começo a falar, eu não consigo desejar boas-vindas, mas todos são bem-vindos, tá? Vocês que estão aqui e também as pessoas que vão chegar depois são muito bem-vindos, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou tocar hoje num assunto que tem muito a ver com notícias que circulam na internet. Que muitas dessas notícias não são verdade, ou exageram, tá? Então, o objetivo dessa conversa com vocês é isso. Mas também tem um ponto... Oi, Antônia! Mas também tem esse ponto que a Eliane colocou, tá? A Eliane trouxe no início da nossa conversa que ela ouviu notícias que o INSS não vai ter condição. O que é o INSS? É o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o órgão responsável, tá? Por não só pagar, mas, antes de tudo, ele recolhe os recursos junto com o governo federal, recolhe os recursos das contribuições das pessoas para a aposentadoria, mas também não só para pagar a aposentadoria, para pagar pensão, para pagar aposentadoria por invalidez, para pagar o auxílio doença, caso essa pessoa fique incapacitada de trabalhar por um tempo. Então, o INSS é uma instituição enorme, gigantesca,
que atende exclusivamente pessoas do regime geral. Quem são as pessoas do regime geral? Quem contribui o INSS como CLT, quem contribui para o INSS como MEI, que é empreendedor individual, ou que contribui para o INSS de forma facultativa. Vou lá por minha conta e vou lá. E beneficiários também do CAD único, tem o INSS, já fiz uma aula sobre isso, o INSS exclusivo para pessoas de baixa renda. Por que atende só esse grupo? Porque há um regime próprio de várias categorias. Então, se você é servidor público, você tem uma categoria. Se você é servidor público estadual, federal, você tem categorias específicas, tá? São previdências, muitas vezes são previdências privadas, fechadas, exclusiva para a carreira. Se é militar, você tem uma carreira exclusiva. Então, ele não entra algumas coisas estão fora do INSS. Mas o INSS, ele alcança muita gente, porque ele pega a maioria da população brasileira. Vou pegar uns dados aqui que eu achei hoje. A gente está falando de milhões e milhões e milhões de brasileiros que recebem o INSS. Que recebe hoje, se beneficia de alguma forma do INSS, e que vão receber lá na frente. Então, Eliane me fez uma pergunta de $1 milhão, tá? É uma pergunta complexa, mas, assim, eu não tenho receio nenhum de dizer assim, eu não acredito que o INSS vá à falência. Não acredito. Porque essa história que o INSS vai à falência, eu ouço isso há muitos anos. Sou economista há 27 anos e eu já ouvi essa história várias vezes. Tá? O que vai acontecer com o INSS? Com certeza, o INSS tem que passar por reformas, por mudanças, tá? E continuar enfrentando essa fraude que teve no INSS. É um absurdo contra os aposentados. Mas a grande questão é o seguinte, eu acredito que o INSS vai passar por mudança, principalmente porque nós estamos vivendo mais. Vivendo muito. Não sei se você lembra, a última reforma foi em 2019. Em 2019, a aposentadoria para mulheres passou para 62 anos. Antes era 60 anos. Tá? A partir de 2019, acabou com a aposentadoria por contribuição, apenas por idade. Exceto as pessoas que entraram antes do sistema. Então, essas pessoas que entraram antes do sistema, por isso que eu sempre aconselho, baixe o aplicativo Meu INSS, é muito legal, porque ele mostra várias coisas, ele mostra a sua vida previdenciária inteira, a empresa que você trabalhou, se aquela empresa recolheu ou não o INSS, tá? Ela mostra para você quanto tempo falta para sua aposentadoria. Se você é já aposentado, ele mostra todo esse negócio de consignado, a instituição financeira, se você tem um crédito consignado, você pode limitar o consignado, proibir que não faça mais nenhum consignado, nem nenhum. E você pode até cancelar qualquer possibilidade de fazer desconto, né, por alguma associação, alguma coisa, como aconteceu aquela fraude do INSS. Vale a pena. Então, Eliane, e aí, gente, na verdade, nós não sabemos direito o que vai acontecer. O futuro é incerto. Por isso que eu bato muito na tecla para a gente não depender apenas do INSS. O que eu venho falando com vocês há muito tempo? Que o INSS vai falir, eu não acredito. Há muita fofoca, há muita gente apostando no caos, há muita gente apostando eu diria, na falência de algumas instituições. Eu não acredito, porque são instituições de Estado. O Master faliu, uma instituição pequena, comparado com o sistema financeiro, é pequena. Então, imagine o Estado falir, é muito difícil. E caso aconteça alguma coisa no INSS, o Estado vai acabar tendo que abraçar isso. O que eu falo é o seguinte, se o INSS vai ter problema lá na frente, nós não sabemos. Agora, é super importante a gente construir uma carteira complementar. Eu já fiz uma aula para vocês aqui, falei várias vezes. É possível, sim, a gente seja via previdência privada, seja via Tesouro Renda Mais, e você pode montar uma carteira para complementar a sua renda da aposentadoria. O que não dá é hoje você depender apenas do INSS. Lembra, gente, a gente fala muito nas aulas, não colocar todos os ovos na mesma cesta? Né? O que aconteceu com o Master? Quem botou todo o dinheiro no Master, quebrou a cara. E quem não respeitou a regra do 250 mil por conta CPF do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, quebrou a cara. Quem já está aqui há muito tempo com a gente fala, respeite o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. O bom é que nós dificilmente, acho que não tem nenhum aluno que tem um montante tão grande de recursos, porque o professor Gabriela, ele atende principalmente pessoas de baixa renda. Né? Tem gente com renda maior aqui em Brasília, mas eu não lembro de ninguém acima de 250 mil. Então, isso
positivo pelo fato dele não ter colocado. E também a gente orientou muitas vezes aqui, não coloque todos os ovos na mesma cesta, diversifique a sua carteira. E isso serve também para a Previdência Social. Tá claro, Eliane? Tentei responder sem ser afirmativa, a gente não sabemos o futuro. Mas eu não acredito nessa história, e isso eu tenho certeza, vou até falar aqui com vocês, tem muita fake news, gente, tem muita coisa rolando na internet. Por isso, filtra as informações que vocês estão recebendo, porque muitas dessas pessoas estão ganhando dinheiro, porque quanto mais essa notícia circula, mais ela monetiza, mais ela ganha grana, tá? E um detalhe, por exemplo, quando eu mostro sites oficiais, se a notícia for falsa, é possível processar esses sites oficiais, é possível fazer entrar na justiça. Agora, essas notícias que rolam no Zap, você não sabe quem é. Você não tem como processar, muitas vezes você não tem nem como mapear essa informação. Por isso que é super importante a gente buscar informações oficiais. Ok, gente? Então vamos lá, que eu acho que o ponto que a Eliane colocou vai ser super importante para a temática aqui que eu vou abordar. Ok? Pô, gente, muito legal. Cara, tem muita gente aqui. Eu acho que a gente vai bater o recorde hoje de público, hein, gente? Eu tô suspeitando. Eu peço para não sair, antes de sair, me avise para eu tirar uma foto, tá? Eu vou até marcar aqui para a gente não esquecer, mas não saia antes de tirar uma foto. Então vamos lá. Deixa eu provocar a turma aqui. Só provocar a turma aqui para a gente voltar. E aí, pessoal, é o seguinte, eu vou falar aqui sobre essa temática, que eu já adiantei, mas vou reforçar. E se vocês tiverem uma dúvida, algum ponto sobre o assunto, outro tema, tá? Pode me interromper. Eu vou deixar qualquer coisa, um tempinho para vocês, no finalzinho, a gente pode conversar um pouquinho, tá? E se não der tempo, eu posso responder em outra mentoria. Vamos lá? Só falta... Botei aqui para a turma, só falta você. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a apresentação, como sempre faço. Tem uma apresentação aqui para vocês. Vamos lá. E outra coisa, gente, quem não começou o curso de educação financeira, por favor, inicie o curso. Tente terminar o curso, tá? Tem muita gente que entra na plataforma, fica lá no zero. Eu peço para concluir, é importante, nós temos metas. Como esse curso é gratuito, nós temos um patrocinador, e esse patrocinador pede para a gente o número de inscritos. Ele quer saber os alunos que concluíram o curso, então eu sempre peço vocês para concluir o curso. Vai ajudar muito a gente, tá? Até para a gente cumprir a meta e a gente renovar futuramente aí, renovar esse projeto. Quando a gente não cumpre a meta, a gente tem um problema muito sério de renovar contratos, renovar parcerias. Então eu peço para vocês que concluam os cursos. Quem entrou principalmente na plataforma. No presencial a gente já cumpriu a meta, muito bom, mas no EAD ainda não, então eu peço a ajuda de vocês para quem está lá no EAD, ou quem ainda não começou, entre, por favor, e conclua o curso. E peço também um favor, que eu queria muita ajuda de vocês, que compartilhe o curso, compartilhe as mentorias, tá? Nós precisamos de mais gente, então ajude a gente a compartilhar. Compartilhe com 2, 3, 4, 5 pessoas, familiares, amigos, colegas. É muito simples, como eu sempre falo, ok? Então vamos lá, gente. Como eu já falei, esse é o curso de Educação Financeira Não Sou Gabriela, implementado pelo Programa Providência, ok? Vamos lá. Uma coisa muito legal, aos parceiros aqui do Programa Providência, IBICT, fechamos agora uma parceria muito legal, gente, com o Tribunal de Justiça. Nós vamos levar o curso de Educação Financeira para todos os servidores, funcionários, colaboradores do Tribunal de Justiça, todas as unidades do DF. A gente está falando, brincando aí, de mais de 6 mil pessoas, tá? Fora as pessoas que circulam, que usam, né? Que usam os serviços do Tribunal de Justiça. Inclusive o programa Superdividados, quem está na situação de superdividade, procura a gente. A gente tem uma parceria muito legal com eles, ok? Instituto Cooperforte também, um parceiro muito legal que a gente tem para desenvolver os cursos implementados pelo Programa Providência. Em breve nós vamos voltar às turmas presenciais. Então, vou informar aqui para vocês, em breve, eu acredito que no mês de março e abril, nós estamos começando novas turmas de educação financeira presencial. Tá? Então, nós vamos fazer em várias cidades do Distrito Federal e também no entorno.
Então, fica aí nos nossos grupos, em breve nós vamos passar essa informação, ok? Mas no EAD, o curso à distância, esse link da plataforma tá aí, você pode fazer a qualquer hora, em qualquer momento. São apenas 8 horas, gente, com certificado, com vários vídeos, com vários exercícios, tá? Então, você consegue fazer o curso tranquilamente em um dia, ok? Aqui a plataforma é AD, então quando você entra na plataforma, você clica nesse link, nesse Aprender Agora, no verde, clicou lá e simplesmente você já abre e faz um cadastro. Se você não, já tem cadastro, é só descer a tela lá embaixo, já tem um cadastro, clica e você bota só seu e-mail e sua senha. Se você não tem cadastro, você vai preencher esse cadastro. Eu sempre aconselho, se fizer no celular, coloque o celular na horizontal, tá? Oi, Ana, vamos tirar uma foto antes, Ana. Tem gente querendo sair aqui, deixa eu tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto aqui com vocês, quem puder abrir a câmera. E tem gente, infelizmente, tem uma pessoa que precisa sair, tem um compromisso. Deixa eu tirar uma foto com vocês aqui, cadê vocês? Cadê vocês? Aê, olha que beleza de foto. Aê. Tirei, gente. Obrigado, Ana. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Deixa eu só postar isso aqui para eu não perder essa foto. Mas eu posso tirar, entrando mais gente, eu vou tirar mais outra foto, tá? Então, vamos lá. Minutinho, 10 segundos. Vou postar aqui essa foto para não esquecer. Vamos lá. Maravilha. Voltando. Então, vamos lá, gente. Voltando para a apresentação. Vamos lá. Opa, peraí. Eu botei alguma coisa errada. Deixa eu ver se está certo. Não, eu botei o slide errado. Peraí. Um minutinho. Um minuto. Deixa eu mudar aqui a apresentação. Botei errado. Opa, cadê que não está aparecendo? Agora, vai lá. Vamos lá. Voltei. Vamos lá, gente. Então, esse é o site. Botou o celular na horizontal, você consegue preencher direitinho as informações, ok? Esse aqui é o QR Code que você pode printar a tela do seu celular aí e você, com o celular de outra pessoa, você clica diretamente nesse QR Code, coloca a câmera nesse QR Code e você vai entrar diretamente na plataforma, nessa página anterior que eu falei, você vai entrar no curso de Educação Financeira à distância, ok? Então, vamos lá. O que eu vou falar hoje, gente? É um tema que eu já venho trabalhando essa ideia. É um tema que eu acho extremamente importante. Eu sei que muitos alunos querem, Marcos, fale mais de investimento. Eu diria, acho que eu fiz mais de 40 mentorias. Eu e a Dinês, nós fizemos mais de 40, ou talvez 50 mentorias no ano passado. E a maioria dos temas, acho que a maioria das mentorias, com certeza, foi investimento. Mas eu preciso fazer alguns pontos, e principalmente, sempre com o objetivo de deixar vocês muito bem informados. Um dos pilares do Não Sou Gabriela, a gente fala muito de proteção, a gente fala muito de sensibilizar, mas um dos pilares é informar, é deixar vocês bem informados, tá? Para que vocês não fiquem vítimas, não virem vítimas de uma notícia falsa, de uma notícia negativa, de uma notícia que não procede, é fake news, e aí muitas vezes vocês acabam tomando decisões que vão prejudicar quem? Vocês. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que circulam, principalmente no Zap. Tá? O Zapinho é esse monstrinho aí, que é muito bom para muita coisa, mas pode ser muito ruim, tá? Para a sua vida financeira, para a sua qualidade de vida, para a sua vida mental. Não é só financeira, é para a sua saúde mental também, tá?
Então, o que eu vou conversar hoje eu chamei aqui de informações úteis para você gerir melhor a sua vida financeira em 2026. E como eu falei antes, todas as informações que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo de fontes oficiais, principalmente Banco Central e principalmente Receita Federal. Tá? Os temas tem, no caso aqui, muita coisa do DF seria a receita aqui a distrital, a receita aqui do governo do Distrito Federal. A gente pode até não gostar da informação, mas essas informações elas são oficiais, ela existe, porque são esses órgãos responsáveis por essa lei. Ah, está circulando outra coisa. Aí você tem que questionar essa informação, se ela bate ou não com essas informações oficiais, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, eu já falei, mas vou reforçar, cuidado com golpes, com fraudes, com notícias falsas. Muita gente, gente, você tem ideia, eu acho que nós estamos aproximando, ou já passamos de mais de 4.000 pessoas atendidas. Né? Só ano passado, só presencial, nós fizemos 1.100 pessoas. Só no presencial, você tem ideia. No EAD, a gente já está na plataforma com milhares de alunos. Então, e o que eu vou falar para vocês aqui é a realidade desses alunos, das pessoas que eu entro em contato. Seja no DF, seja no entorno, são pessoas que trazem informações sobre golpes, sobre fraude. E é impressionante como muita gente ainda cai. Então, tem que estar muito atento a isso. E tem que duvidar das informações que vocês recebem. Tá? E alguns desses golpes têm a ver com pessoas que acham que vai ganhar dinheiro. Acham que vai... Sábado, eu estava fazendo uma palestra. A pessoa comprou um iPhone. E essa pessoa, tentando lembrar aqui o valor, mas assim, ele estava pedindo uma entrada de um iPhone de R$700. Gente, um iPhone bom de R$700 não existe. E ele falou assim, transfira 700, ou acho que era 350, transfira 350, e depois eu vou passar para você o iPhone. Ele transferiu parte do dinheiro, nunca viu, sumiu a pessoa. Então, gente, um iPhone, que é um celular caríssimo. Tem celulares, um iPhone custa R$15.000, o mais novo aí. Então, o que acontece? Se está tendo aquela promessa, né, bem duvidosa, que você, para comprar um produto, uma oferta bem atraente, mas também muito duvidosa, muito estranha, caia fora. E, claro, tem muitas informações também, os caras imitam a página da Receita, imita a página do Banco Central. O que eu vou mostrar para vocês são páginas do Banco Central falando sobre a página do golpe. Dizendo, gente, essa página não é minha, essa página aqui é fake. Tá? Então, duvide, gente. E passe essa informação para os seus familiares, principalmente para idosos. Os idosos estão sendo muito vítimas disso. São pessoas mais inocentes, são pessoas mais antigas, são pessoas mais ingênuas, que acabam acreditando que uma pessoa do outro lado do telefone é uma pessoa que vai ajudar. Então, muita atenção com isso. Duvide das informações que vocês estão recebendo. Tá? E muitas vezes é de pessoas conhecidas. Mas ela também está sendo enganada. Ela está agindo de boa fé. Ela está transmitindo para os familiares, para os amigos. E ela acha que é verdade. E ela também não conseguiu questionar, não conseguiu filtrar. Tá? Isso, a Priscila está chamando a atenção aqui, ó. Essa parte de falsificação de pai oficiais de lojas e afins é muito comum e complicada. Corretíssimo. Então, você recebeu informação, gente, olha o que está acontecendo. Você recebe no e-mail, no zap, ó, você está com um boleto aqui do seu banco, tá? Parcela atrasada, clica aqui. Não clica, gente, não clica. Procura o seu banco oficialmente, o site oficial do seu banco, o seu gerente, liga para lá, no seu aplicativo, entre em contato com ele. Não clica nessas coisas que vocês recebem. Uma ligação, eu estou aqui, uma ligação, eu vi que está tendo uma fraude aqui, eu preciso conversar com você. Desliga, ok? Presta atenção nisso. Vamos lá. E aí, gente, olha que coisa aqui, da própria Receita Federal. Essa história, até meus parentes vieram com essa notícia. Eu falei, meu Deus, não faz isso não. Essa história circulou muito no final do ano passado, tá? Que dizendo, qual é a informação?
dizendo que a partir do 1º de janeiro de 2026, tá? PIX acima de R$ 5.000, com valor de R$ 5.000, serão tributados pela Receita. As pessoas vão pagar impostos. Pessoal, isso não existe. Para começar, gente, em 2016, acho que foi 2016, se eu não me engano, não, 2014, acabou a CPMF. Lembra aquele imposto, a CPMF? Aquele imposto era um imposto incidente sobre movimentação financeira. Então, qualquer transferência que você fizer, na época era TED, né, uma transferência que você fizesse para qualquer pessoa, você pagava a CPMF. Acho que foi em 2014, se eu não me engano, acabou a CPMF. Não existe CPMF, não existe imposto. Esse imposto é em si, só é transferência financeira. E a própria Receita pegou a página aí da fake news, você está vendo aí, imitando a página da Receita Federal, dizendo que vai ter cobrança de 5 mil. Não é, gente, não existe. O que a Receita fez, tá? Que antes, o que acontece? Só os grandes bancos, qualquer movimentação acima de 5 mil reais, os grandes bancos eram obrigados a informar a Receita Federal. As fintechs, são esses bancos digitais, como Nubank, Inter, tá? PicPay, são dezenas e dezenas de organizações que são fiscalizadas pelo Banco Central. Olha o que aconteceu com o Master. O Master faliu, foi liquidado. Quem estava dentro do FGC já está recebendo dinheiro. Tá? 150 bilhões o Master deu de prejuízo. O FGC. O FGC está pagando em todo mundo. Está vendo que isso mostra a estabilidade, a segurança do sistema financeiro? Quem deixou dinheiro em investimentos protegido pelo FGC já recebeu dinheiro ou vai receber nos próximos dias. Quem tiver dúvida sobre isso, eu fiz uma aula só sobre isso, mostrando passo a passo como resgatar esse dinheiro via FGC, aplicativo do FGC, que você baixa no seu celular. Tem gente que está baixando no link e recebeu pelo Zap. Não dá, gente. Não dá. Isso é golpe. Então, o que a Receita fez, gente? Agora, as fintechs, como Nubank e Inter, tem que informar. Se ele fez uma transferência, uma pessoa fez uma transferência acima de 5 mil reais, tem que informar a Receita. O que a Receita quer? Ela não é boba. Se lá na frente, isso geralmente são movimentos muito grandes, ele verificar que essa pessoa está fazendo vários PIX, 5 mil, 10 mil, 20 mil, e não mostrar a origem do dinheiro, não mostrar a fonte de renda, o que pode estar acontecendo, gente? Muita gente pode estar o quê? Ou usando o dinheiro que aconteceu, não sei se vocês lembram, a operação da Polícia Federal Carbono Oculto, que mostrou o vínculo de algumas fintechs com o PCC, que é uma facção criminosa, que estava usando as fintechs para fazer lavagem de dinheiro. Então, as fintechs precisam prestar contas como qualquer instituição financeira. Foi isso que a Receita Federal fez. E aí fizeram uma confusão e jogaram a notícia dizendo que a Receita ia começar a cobrar PIX. Não é verdade. Agora eu estava passando férias na minha querida Bahia. 2 pessoas vieram, Max, é verdade, gente? Onde você viu isso? Eu recebi pelo SAP. Então não é, gente. Agora, se a pessoa está só negando, se a pessoa está tendo uma renda aí, não está declarando para a Receita Federal e está movimentando muito dinheiro, que isso não é realidade da maioria da população brasileira, de uma minoria, então essa pessoa pode sim que ela caia na malha fina e ela vai prestar conta, tá? Mas isso não é o caso da maioria da brasileira. Quantas pessoas transferem 5 mil reais todo mês? É a coisa mais rara do mundo. Tá? E não existe essa ideia, eu transferi 1.000, 2.000, 3.000, 500 reais. Eu conheço uma pessoa que falou que eu vi uma mensagem no Zap dizendo que não vai mais fazer Pix. Falei, gente do céu, de onde essa pessoa partiu? E ela é uma pessoa idosa. Então, essa é a questão. Os idosos acabam sendo mais vítimas, né, sujeitos a essas fraudes, a essas notícias. Então, gente, isso é a página oficial da Receita Federal, gente. Eu tirei da página oficial da Receita Federal. Se caso aconteça alguma coisa, a gente pode até processar a Receita Federal. A Receita Federal, você deu essa informação aqui, como assim? Então, gente, pode ficar tranquilo. A Receita Federal é uma instituição super séria, política de Estado, independente de governo. Então, tá claro isso, gente? Não existe esse imposto. Qualquer movimentação que eu faço pelo Pix. Cuidado com isso que eu faço pelo Pix, tá? Outra informação também tirei da própria Receita Federal. Olha que loucura isso, gente. Um grupo de Salvador me mandou a mensagem, Max, isso é verdade? E acho que na mentoria anterior alguém me pediu para falar sobre isso. Eu acho, não vou falar o nome aqui para não errar, mas acho que alguém me pediu para falar sobre isso. E o pessoal de Salvador, minha terra, né? Morei muitos anos lá, mandando, Max, isso aqui é verdade? Eu tive que escrever um texto.
E peguei da página da Receita Federal também. Pessoal, é falso. O que está acontecendo, gente? Rolou essa notícia. Olha a notícia, que todo proprietário que aluga por temporada pagará novo imposto sobre aluguel em 2026. Eu vou mostrar o final da nossa conversa, um vídeo super engraçado de uma tributarista, essa mulher é super respeitada. Ela é de São Paulo e ela é muito engraçada. Então ela fez um vídeo sobre isso, depois eu vou mostrar para vocês, é engraçadíssimo. Então o que acontece, gente? Não existe isso, gente. Ah, Max, eu alugo minha casinha, eu tenho 2 casinhas, uma delas eu alugo, eu tiro lá R$1.000, R$2.000, eu vou ter que pagar agora imposto sobre esse aluguel? Porque se você declara, quando você declara para o imposto de renda, gente, você declara, ao declarar a renda do aluguel, você é tributado sobre a renda do aluguel. Ou seja, já existe há muitas décadas, tá? O que estão dizendo é um novo tributo, se você alugar para temporada. Imagine lá, você tem uma chácara lá no Lago Oeste, vou alugar no verão, alugar para as pessoas. Cara, alugo lá por R$2.000, R$3.000, uma casa grande com piscina, ou R$5.000, R$10.000, não sei. Aluga lá para uma casa para o pessoal de temporada. E aí estão dizendo essa notícia que você vai pagar aluguel. Não, gente, isso é fake news. O que vai acontecer? Depois eu vou fazer lá na frente. Começou agora em janeiro a nova reforma tributária, tá? Que é uma reforma que vai durar 10 anos, que muda os tributos sobre consumo. Bem rapidinho, o que vai acontecer, principalmente daqui a 10 anos? Vai começar gradualmente. A cada ano vai ter uma mudança. Então é um processo que vai demorar em torno de 10 anos. Mas o que acontecia até 31 de dezembro de 2025? A gente tinha, no Brasil, tem um monte de impostos, é uma confusão. A gente tem IPI, ICMS, PIS, COFINS, contribuição sobre lucro líquido, imposto de renda, IOF, é um monte de coisa, gente. ISS, ICMS, transportes estaduais, IPVA, IPTU, é imposto pra caramba. O que a reforma vai fazer, gente? Ela vai simplificar todos esses tributos, vão virar 2, apenas 2. Tá? Então, o que deve acontecer? Pessoas muito sérias, estudiosas que eu conheço, e é muito simples, gente. Se eu tenho 20, 30 tributos, né? Imagina a parafernália, a confusão que é administrar 30 tributos. E vão virar 2 tributos, é claro que o processo vai ser simplificado. Você vê todas as organizações como FIES, Federação das Indústrias do Brasil, de São Paulo, do Brasil, a Federação do Comércio do Brasil, de São Paulo, vários organismos apoiam. Claro que alguns setores estão reclamando, alguns setores estão reivindicando algumas mudanças, mas a ideia é que vai simplificar o sistema tributário. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. E nessa nova mudança, ele implementou alguns tributos para aluguel. Na verdade, ele está regulando, esses tributos já existiam, então está regulando, principalmente que já existia para o setor hoteleiro. Então, por exemplo, quem aluga casas, quem tem um hotel, aluga casa, já paga esse imposto. E parece, pelo que eu entendi, esse novo imposto é para tributar quem? Para tributar principalmente essas redes de aluguel pela internet, Airbnb e várias outras, que alugam 10, 20, 100 apartamentos e não pagavam esse aluguel. Então, os hotéis não pagam, os hotéis, pousadas pagam, e esses aplicativos não pagam. E um detalhe, gente, presta atenção nisso. Esse tributo, gente, só vai alcançar quem aluga mais de 3 imóveis, e que faturam de aluguel, tá? Acima de R$240 mil. Está escrito aqui, gente, no site da Receita. Ai, Max, então eu vou ser tributado, eu tenho um aluguel, eu recebo R$1.500 de aluguel. Não, gente, você não vai ser tributado. No vídeo, falaram de uma alíquota absurda. E rolou essa notícia e as pessoas acreditando, gente. Então, fuja dessas notícias, pessoal. Busque fontes oficiais. Então, gente, esse tributo vai... Quem tem casa de aluguel, tem vários apartamentos, várias casas, várias kits, e fatura mais de R$240 mil por ano, tá? Por ano, aí sim, essa pessoa vai ter essa tributação, tá? Nova, tá? Porque o setor de aluguel, o setor hoteleiro já paga.
Tá claro isso, gente? Gente, isso é a página oficial da Receita. Eu não estou inventando nada, tá? Aí o link. Ah, Max, estou duvidando. Eu passo o link para vocês e vocês pegam esse link na página, ok? Vamos lá. Outra notícia. Olha que legal, gente. Isso vai ajudar muito as pessoas. O Banco Central, outra instituição também seríssima, foi lá, liquidou o Banco Central, o Master. Seríssima instituição de carreira, de Estado. Conheço muita gente que trabalha lá. O que o Banco Central lançou, gente? Já estão, depois vocês olham, quem não encontrar, procura no aplicativo de vocês, seja do banco tradicional, os bancos grandes ou os bancos digitais, já tem isso lá. O Banco Central aprimorou, gente, o sistema de questionamento de um Pix que você fez com uma pessoa. Então, por exemplo, eu, sem querer, fiz um Pix com uma pessoa. E descobri que não era. Anotei o Pix errado, anotei a chave Pix errada. Já existia esse negócio. Só que o que estava acontecendo? O golpista abria uma conta, o cara transferia, e logo depois, ele pegava essa conta, era uma conta falsa, entendeu? Era outra conta, ele transferia esse dinheiro para outra conta. Então, o Banco Central não conseguia mapear sobre isso. Eu vou até depois mandar um vídeo para vocês, um vídeo, ele explica bem legal, um vídeo até engraçado, o vídeo do próprio Banco Central explicando isso. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai monitorar todas as contas do sistema. Achei isso muito legal. Porque mesmo que ele transfira para outras e outras contas, o sistema ele vai atrás e vai mapear. Então, quanto mais rápido você descobrir e já entrar no seu aplicativo, hoje mesmo eu testei, entrei no meu aplicativo lá do Banco Nubank, tá lá, gente. E você entra lá, questionamento de transferência de recursos. Você vai lá na aba Pix, né? Área Pix. Lá embaixo, todos os bancos digitais devem ter. Se não tiver, a gente pode fazer uma reclamação do Banco Central, que é obrigado, a partir de agora, de fevereiro, todas as instituições são obrigadas a ter. Aí você vai lá e ele pergunta para você, você quer questionar o quê? Foi fraude? Foi golpe? Foi uma transferência errada? Né? Você se enganou? Ele pergunta para você lá, no Nubank está assim, pode ser que outros bancos façam uma pergunta diferente, e você vai clicar lá, gente, e ele vai mapear, e ele vai te dar uma resposta, e até 11 dias ele vai te dar uma posição. Então, esse é um sistema, não importa qual banco, ele é um sistema vinculado ao Banco Central. Então, o próprio sistema do Banco Central vai fazer isso. Eu achei uma coisa super interessante. Quem depois fizer isso e dê uma notícia para a gente se funcionou ou não. Porque lançam coisas super interessantes, mas a gente tem que saber lá na frente se funciona ou não essas novidades, tá? Então, quem puder dar um retorno, nunca aconteceu comigo, mas quem passar por isso, ou ajudar alguém, depois pede para essa pessoa, e aí, funcionou ou não? Deu retorno ou não? Resolveu ou não? Esse retorno é importante para a gente. Ok, gente? Vamos lá. Outra coisa muito legal, gente. Na verdade, é esse vídeo que o Banco Central fez, não sobre isso. Isso aqui eu achei também genial no Banco Central. Genial. Esse é o vídeo que eles fizeram. Esse vídeo eu vou jogar para vocês. O que é isso aqui, gente? Ele chama BC Protege. Tá? O que ele vai permitir, pessoal? Eu achei muito legal esse sistema. Que ele vai permitir o seguinte. Se você quiser, Max, eu já tenho minhas contas, não quero abrir mais nenhuma conta e eu não quero cair em nenhuma fraude, eu não quero que alguém pegue meu CPF, meus dados, nossos dados estão aí na rua, a gente vai numa farmácia, alguém pede CPF, a gente vai num lugar, pede CPF. Então, o que vem acontecendo no Brasil? E isso é o trabalho importante do Banco Central. Muita gente pega seus dados, e talvez já aconteceu com algum de vocês aqui, quem quiser dar esse depoimento, fica à vontade. O que eu estou contando aqui, quem quiser me interromper com um depoimento, alguma coisa real que aconteceu, fale para mim, tá? Então, o que o Banco Central fez, gente? O Banco Central, pessoal, criou esse sisteminha que você vai entrar na conta, aquela conta gov.br, que todo mundo tem. Na verdade, você vai entrar. Eu vou mostrar o vídeo para vocês, eu vou postar o vídeo no grupo. Mas o passo a passo é o seguinte, você vai entrar na página do Banco Central, que é Meu BC, e você vai, ao clicar no Meu BC, ele vai jogar você para a página do gov.br. Então, é aquelas contas, todo mundo tem conta no gov.br.
Então, mostra mais segurança. Então, você vai entrar no meu BC pela conta Gov.br e ao entrar lá, gente, você vai dizer assim, proibido, não permito mais abrir nenhuma conta em meu nome. Pessoal, não adianta se o cara achou sua carteira com todos os seus documentos, ele não vai conseguir abrir uma conta. E um detalhe, gente, nem você vai conseguir abrir conta. Nem se você é sócio de uma empresa, outra pessoa, você não vai conseguir abrir a conta. Aí, Max, mas é definitivo? Não. Aí, se você precisa abrir uma conta, se você precisa abrir uma empresa e abrir uma conta para essa empresa, o seu CPF, aí sim, você entra de novo lá, vai lá no meu BC, pela conta gov.br, e você desativa. Você lá fala assim, eu quero permitir a abertura de conta. Aí você vai desativar e ele vai autorizar você a abrir conta. Gente, eu achei esse sistema genial. O que eu recebo de notícia, Max, pessoas entrando na justiça, tomaram empréstimo lá, pegaram 15 mil reais e não fui eu. Então, você, ao fazer isso, gente, é uma revolução. Para mim, isso aqui eu gosto muito. Quem depois faça o cadastro lá no meu BC, me dá um retorno, o que vocês acharam. Eu não fiz ainda, vou fazer. Eu descobri isso tem uns 15 dias, mas só hoje eu consegui sentar para estudar, para ver como é que funciona. Aí eu ia começar a fazer, mas não deu, eu quero ver se eu faço essa semana. Mas quem fizer, dá um retorno para a gente lá, falando sobre isso, tá bom, gente? Esse chama Meu BC Protege. Eu achei genial essa ideia do Banco Central, ok? E o detalhe, gente, todos os bancos são vinculados ao Banco Central. Então, se você abrir uma conta em um banco, cara, o sistema vai bater, não, você não. Se alguém usou os seus dados para abrir a conta em um banco, o sistema vai dizer, não, você não pode abrir, porque esse CPF, com esse nome, está travado. Essa pessoa não permite que você... Na verdade, ele não autoriza que você abra conta com esse CPF. Ok? Então, vamos lá. Aí, agora, gente, eu vou entrar... Alguma pergunta, alguma questão? Tempo que eu tomo água aqui. Alguma pergunta, gente? Deixa eu ver no chat aqui se tem alguma pergunta. A Priscila já falou, eu já tinha lido, essa parte de falsificação de páginas oficiais é muito comum e complicada, é verdade, Priscila. Lamentável, o Pix, tadinho, sempre alvo, vítima de fake news, verdade. Gente, são milhões e milhões de Pix por uma hora. Eu estou tentando lembrar aqui, uma vez eu peguei uns dados do Banco Central, gente, são bilhões e bilhões transferidos por Pix. Então, assim, é uma boa ideia. Você tem ideia, gente, contar essa história aqui. O criador do Pix, o cara responsável pelo Pix, saiu do Banco Central. Ele pediu licença porque ele foi contratado pelo Banco Mundial. O Banco Mundial contratou esse cara, foi lá para os Estados Unidos, para levar o Pix para outros países. Ele quer levar o Pix, o Banco Mundial, uma instituição também seríssima, quer levar o Pix para outros países. Então, essa ideia do Brasil, que nasceu aqui no Banco Central, coordenada por esse cara, ele simplesmente hoje está sendo responsável pelo setor do Banco Mundial. Para o quê? Para democratizar, para permitir que outros países, outros bancos centrais possam implementar o Pix. Então, é a nossa jabuticaba, uma ideia nossa. Então, a gente tem que defender isso, cara. Claro, ele pode passar para aperfeiçoamento, como o Banco Central está fazendo agora. A gente pode exigir aperfeiçoamento, entendeu? Agora, não dá para a gente cair nessas histórias, sabe, de pessoas mentirosas, pessoas de má fé, que só quer gerar caos. Então, presta atenção nessas informações, ok? A Priscila, o Brasil cheio de talentos. Isso mesmo, Priscila. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Desculpa aqui a letra, porque eu faço questão de pegar a página oficial do negócio, sabe? Esse aqui é a página oficial, gente. O que eu quero falar aqui para vocês? Eu quero aproveitar também essa nossa conversa, não só para falar dessas notícias, como combater fake news, sobre a regra do aluguel, que eu já falei, a regra do imposto de renda, fica aí, eu vou falar daqui a pouco sobre o novo imposto de renda, mas eu quero falar também sobre os novos valores do salário mínimo, tá? Então, desde 1º de janeiro, o salário mínimo era 1.518, passou para 1.621. Então, esse é o salário mínimo oficial, tá?
Esse salário mínimo influencia muitas coisas. Então, quem é MEI, microempreendedor individual, é influenciado pelo salário mínimo. Quem recebe aposentadoria, tá? Principalmente recebe só o piso, que é a grande maioria do brasileiro. Eu separei aqui, ó, os dados. Quem recebe o piso são quase 22 milhões de pessoas no Brasil. Aqui, se eu não me engano, é só de aposentadoria. São pessoas que recebem aposentadoria no Brasil. Recebem o quê? Um salário mínimo. Por isso que eu falo muito nas aulas, quando eu falo de montar uma carteira para complementar a renda familiar, eu já falei isso já no curso. E eu vou voltar. Como em 2026, eu fiz em 2025, eu devo voltar esse vídeo. As pessoas acham que vão se aposentar ganhando a mesma coisa. Cuidado, não vão. A grande maioria das pessoas aposentadas hoje no Brasil, no regime geral, não estou falando de servidor público, tá? Não estou falando de carreiras próprias. No regime geral, INSS, CLT, MEI, a maioria recebe um salário mínimo. Gente. Já falei isso aqui para vocês. Eu estou ganhando 3 mil, estou ganhando 4 mil reais, sou autônomo, mas estou recolhendo MEI. Vai se aposentar com um salário mínimo, tá? Então tem que prestar atenção nisso, tá? E principalmente complementar a renda. Eu vou fazer uma aula em breve sobre isso, pode ficar tranquilo. Então, gente, hoje o salário mínimo é 1.621 e o teto. Max, eu estou no regime geral INSS, tá? Não é servidor, repito, gente, não é servidor público, tá? Não é regime próprio. É o que a gente chama de regime geral. Qual é o teto do INSS? Que atende a maioria da população brasileira. As pessoas acham, quem mora em Brasília acha que só tem servidor público. Não é, gente. Inclusive, até que em Brasília, a última vez que eu peguei, era em torno de 20% a 22% da população formada por servidores públicos. O restante não é. O restante, a maioria da população do DF, mesmo sendo capital, Brasília capital, a maioria da população do Distrito Federal, em torno, é CLT, ou é autônomo, ou é empreendedor, ou é empresário, entendeu? Então, a minoria que é servidor público. Então, você, no regime geral, você pode... O seu piso é 1.621 e o teto, agora, a partir de 1º de janeiro, é R$ 8.475. Então, Marcos, no regime geral, eu posso ganhar mais de 8.475? Não. Esse valor muda todo ano, mas para 2026, você não pode ganhar mais no regime geral, não é servidor público, repito. Você não pode ganhar mais de R$ 8.475. E aqui, legal, ele botou aqui quantas pessoas, em torno de 12 milhões, estão próximo do teto. Tá? Tem esse valor. Na verdade, 12 milhões de pessoas... Espera aí. Essa informação aqui está referindo a outra. Mas, de qualquer forma, a informação mais importante aqui. O piso é 1.621 e o teto é 8.475. Ok, gente? Então, vamos lá. E aí, pessoal, isso influencia o MEI. Então, quem é MEI, gente, a partir de 1º de janeiro, tá? O MEI agora, setor de comércio, passou para R$ 82. Serviços, R$ 86. Arroz e feijão. Tá? Comércio e serviços, R$ 87. Perceba? Todo ano esse valor aumenta, porque ele é vinculado ao salário mínimo. O salário mínimo aumentou, ele aumenta, tá bom? Aqui tem a contribuição do MEI caminhoneiro, é outra contribuição, acho que não é um caso aqui, ninguém tem, mas quem é caminhoneiro, tá? Tem toda essa característica aqui, um pouco diferente. Mas a grande maioria está nesse MEI aqui. Então, a gente está falando de, no máximo, você pagar um valor de R$ 87. Eu sempre falo, gente, não deixe de pagar o MEI. Max, é uma despesa. Não, gente, veja como investimento. O MEI te livra de muitos perrengues. Muitos perrengues. Porque o MEI te dá auxílio maternidade para mulheres, te dá auxílio doença, tá? Você ficar doente, depois de 15 dias, se você tiver se tiver CLT, tá tudo certo. Mas se você tiver na informalidade, esquece, não tem direito ao auxílio doença. Você tem aposentadoria por invalidez e você ainda tem, chega perto da sua idade de aposentar, você vai ter direito à aposentadoria. Então, veja o MEI como um investimento para a tua vida, gente. Por favor, quem é CLT não tem problema, já recolhe na fonte. Quem é servidor público já recolhe na fonte para regime próprio. Mas a grande maioria, pra você ter ideia, eu peguei uns dados ontem, 48 milhões de brasileiros estão na informalidade. 48 milhões de brasileiros.
Significa que essa pessoa não tem nem MEI, gente. E eu acompanho o caso de pessoas que até tinha, deixou de pagar, e essa pessoa sofreu um acidente, o pessoal hoje está numa cadeira de roda, dependendo de parentes, dependendo de amigos. Uma tragédia. Então, não permita isso, não permita que isso aconteça com vocês, tá? Proteja vocês, proteja a família. A Tessia está perguntando, mas começa a pagar do nada? Isso. Ô, Tessia, eu fiz uma aula sobre isso, eu posso te mandar, mas eu devo voltar. Você entra hoje no site oficial, me peça amanhã, Tessia, que eu mando para você, o site oficial do MEI, tá? Serviços do MEI. Tem outras páginas lá muito parecidas, você tem que entrar na página gov.br. Você pode fazer o seu MEI na hora, agora. Você faz rapidinho. Você só precisa descobrir, antes de fazer o MEI, você precisa prestar atenção em algumas coisas, tá? Se você quiser, eu posso até mandar a aula que nós fizemos no ano passado, acho que a Dinei fez essa aula, só está desatualizado os valores do MEI, tá? Eu posso passar, mas de qualquer forma, eu acredito que agora em fevereiro ou março, a gente deve estar fazendo uma aula atualizada sobre o MEI, ok? Mas antes de fazer, gente, verifica primeiro, porque dependendo da situação, você pode perder. Por exemplo, alguém lá recebe seguro-desemprego, aí faz o MEI, vai perder o seguro-desemprego, tá? Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Antes de fazer, tem que verificar se você pode fazer o MEI, ok? Então, vamos lá. E aí, outra coisa que os empreendedores têm... Ah, vamos lá. Oi, Raí, sou MEI, ultrapassei o teto. Vamos lá, Raí. A gente fez uma aula no final de novembro, início de dezembro, sobre isso, Raí. É muito legal você prestar atenção, Raí. Manda uma mensagem para mim amanhã, Raí. Porque o prazo é até dia 20 de janeiro. Se você ultrapassou o teto em dezembro de 2025, você tem uma margem de 20%, tá? Mas se você passou entre 81 mil a 90 alguma coisa, mas se você passou de 81 mil reais e ficou dentro de uma margem de 20%, melhor ainda. Se você passou mais, também não tem problema. Você só vai pagar um pouquinho mais. Mas, de qualquer forma, você tem até 20 de janeiro agora, tá? 20 de janeiro para você regularizar essa sua situação. Manda para mim amanhã, tá, Rai? Não esquece que eu vou te mandar o passo a passo para você já fazer essa virada, ok? Não, dá tempo, você vai fazer isso tranquilo. Você vai seguir um passo a passo que eu vou mandar para você e você vai dizer já... Lembra daquela declaração que você faz até maio, 31 de maio? Tradicionalmente, o MEI tem que fazer uma declaração até 31 de maio do ano seguinte. Como você ultrapassou no ano passado, verificar se você ultrapassou mesmo, você já vai entrar nesse sistema e já vai calcular e ele vai mostrar para você. Ó, você já ultrapassou e vai gerar um novo DAS, uma nova guia para você. Se você passar do dia 20 de janeiro, você vai pagar multa, tá? Então é importante verificar isso. Não, você não vai sair do MEI, não, Rai. Pode ficar tranquilo. O Raí, perdão. Você só vai regularizar a situação que você está saindo do MEI, ultrapassar o limite, e você vai ser ME, você vai virar microempreendedor. Você vai virar microempreendedor. E você vai ter outra forma de recolhimento de impostos. Eu vou te passar o passo a passo sobre isso, ok? Vamos lá. Quem trabalha com Uber precisa pagar o MEI ou o próprio Uber faz isso? Não, Maria. O Uber não faz, tá? Eu vou até verificar, mas eu acho que quem é Uber pode ser MEI. Me cobre amanhã, Maria, eu vou te passar as categorias. Quem pode e quem não pode. Eu acredito que sim, mas vamos confirmar isso amanhã. Eu te passo o link, você vai verificar se você pode ou não. O Uber, o fato de você ser Uber, na verdade, assim, eu acredito que o Uber, porque isso é verdade que eu conheço pessoas que são pessoas físicas e são Uber. Talvez você mesmo. Você não tem CNPJ. Então, o Uber aceita você como pessoa física. Eu não sei como é que o Uber trata se você é pessoa jurídica. Mas não tem problema. Você é o CMEI, você vai fazer como pessoa física. Então, não tem problema nenhum. Tá? E vale a pena, Maria. Vai te dar uma proteção enorme, enorme, enorme. E você vai recolher, no máximo, R$ 87,00 pelo serviço. A gente só precisa verificar se você pode ou não fazer, se você tem alguma restrição, algum impedimento. Me cobre amanhã, gente, que é muita coisa, eu posso esquecer, tá bom? Principalmente aí o Raí,
corrija aí se eu estiver errado, já que você ultrapassou, você precisa. Sim, Rai, se você saiu do meio, ultrapassou o meio, você vai virar ME e você precisa de um contador, tá? Me cobre amanhã, eu vou te passar uma página do Sebrae. O Sebrae ajuda, tem até consultores e tudo. E aí você pode buscar com amigos, com colega, um contador. Sempre tem alguém que conhece o contador e ele vai te ajudar nesse processo de transição, tá bom? Se tiver dúvida, você me fala amanhã, ok? Então vamos lá. Aí, gente, o GDF, na verdade, vários estados, isso não é tributo federal, isso é tributo estadual, tá? O municipal, uma confusão, no caso do GDF aqui é misturado. Eles criaram o tal do TFE, gente, que é a taxa de funcionamento do estabelecimento, tá? A partir desse ano, essa taxa é em torno de R$ 50,90, a partir de 2026. Então, é importante vocês verificarem, gente, quem é MEI, microempreendedor digital, quem é ME, tá? Verificar essas taxas, se você não pagou as taxas de 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, tá? Ela tem uns bons anos que não prescreve, então tem que verificar isso. Então, tá aqui esse site, tá? Quem precisar disso, me cobra, que eu mando essa informação amanhã no grupo. Como são vários grupos, eu tenho que saber qual grupo vocês estão. Tá? Tem esse site aqui muito legal, esse site da Receita da Fazenda aqui, da Receita do DF. Ou tem esse telefone, o pessoal é ótimo, já usei uma vez, que ele informa para você como é que funciona, tá? Mas você pode entrar aqui tranquilamente nesse site, com seu CPF, com seu CNPJ, e ele vai mostrar se você tem débitos, não só débitos do TFS, você tem outros débitos tributários, tá? No caso da sua empresa. Pode ser ME, pode ser MEI. Isso aqui não atinge pessoas físicas, tá, gente? O assalariado não atinge. Eu estou falando de microempresas, ok? E como vocês sabem, até maio, eu devo fazer uma aula lá na frente, até maio vocês têm que fazer uma declaração. Mas isso lá na frente, eu vou entrar em contato com vocês sobre isso. Vamos lá para a gente finalizar, que eu já estou sem voz já. Alguém quer fazer uma pergunta para eu descansar aqui um minuto? Alguém quer comentar? Alguém quer fazer uma observação, contar uma história? Oi, Max, boa noite a todos. Então, essa questão aí do... Ronaldo? Ô, Ronaldo, tudo bem? Bem, você? Essa questão aí tá complicada pra caramba, porque esse negócio do Banco Central... Aliás... Qual delas? Essa questão de vínculo, as coisas estão tudo muito vinculadas, né? Por exemplo, para você mexer em qualquer coisa hoje, de bancário aí, você tem que ir pelo GovBR, né? E o GovBR já está obrigando você sempre usar acessar em duas etapas, né? Que antes você acessava em uma etapa só, e agora está uma dificuldade tremenda. Eu tenho mexido com algumas coisas aqui, meu amigo, que coisa difícil. Por exemplo, essa questão das instituições financeiras com o Banco Central. Tá um caso sério. Tem um negócio agora chamado Registrato, não sei se você já ouviu falar, que lá nesse Registrato consta todas as operações financeiras que você já fez. Tipo, até esse negócio para receber cashback, né? Tinha um tal de AME Digital, que era tipo um aplicativo, não sei se você já ouviu falar. Até esse negócio para abastecer. Tá constando no meu CPF como que é uma conta que eu abri, e essa conta tá lá, e se você for precisar, por exemplo, igual eu que estou precisando de algumas ações na justiça, tenho que comprovar renda, extrato bancário, rapaz, se tu vê que balaio de gato, eu mesmo consultei o meu registrato lá, eu tenho umas 8 contas que elas não têm data de encerramento. Por exemplo, esse acho que do AME, eu não tenho certeza absoluta,
mas eu acho que é o AME. Eu abri esse negócio praticamente para receber cashback e nunca fechei a conta. E hoje, se eu precisar de uma ação judicial, por exemplo, de forma gratuita, né, que eles chamam de hipossuficiência, eu preciso levar extrato dos 3 últimos meses de todas essas instituições. Tu acredita nisso? Se tu vê que balaio de gato. Por exemplo, mas vamos lá. Você está colocando vários assuntos aqui. Deixa eu... Tem mais algum assunto? Bom, não, era mais só para dizer, né, dessa questão dos vínculos hoje que está tendo entre as coisas aí, né, que é GovBR com conta bancária, com... Vamos lá. Ronaldo, é um caso sério. Eu imagino, Ronaldo. Mas vamos lá. Ronaldo colocou várias informações e eu preciso esclarecer que são pontos importantes que o Ronaldo colocou. Obrigado, Ronaldo. Vamos lá, gente. Eu não reclamaria desse negócio de verificações em 2 etapas, essas coisas, porque provavelmente se isso está sendo feito, porque alguém tentou burlar. Alguém tentou entrar no sistema, tentou usar seus dados de alguém. Então, o sistema está numa rigidez que pode ser mais burocracia, mas por outro lado é importante, alguém aqui passando aqui um bilhete para resolver. Mas por outro lado é fundamental que isso ocorra, porque as fraudes estão sendo cada dia mais modernas, mais espertas, extremamente inteligentes. Então, por isso que o sistema acaba sendo aperfeiçoado. Mas vamos lá, Ronaldo falou de vários assuntos aqui, que eu vou tentar, se eu esquecer, Ronaldo, você me fala. Ronaldo falou do registrato. O que é o registrato, gente? O registrato é um sistema do Banco Central, muito legal mesmo, que ele mapeia para você, eu já fiz uma aula sobre isso lá no início de 2025, que ele mapeia toda a sua vida financeira. Então, se você abriu conta, né, tomou empréstimo, fez uma operação financeira em algum lugar, aparece lá. É muito legal, por exemplo, eu conheço o caso, por exemplo, de uma pessoa morreu, um vovozinho morreu, de uma pessoa morreu o avô, e a pessoa não sabe onde o vovozinho abriu conta, onde ele deixou dinheiro, onde ele tem um cartão de crédito, o cartão de crédito sumiu. Então, com o registrato, com o CPF, você consegue mapear toda a vida financeira. Eu não sabia, Ronaldo, o AME é um aplicativo de cashback, eu não sabia que estava lá, não sabia que ele pegava cashback, não. De qualquer forma, gente, o que eu aconselho você fazer? O Banco Central mostra a partir do seu CPF onde você abriu conta. Isso que ele faz. Você agora procura essas instituições, AME mesmo é um aplicativo, vai lá e cancela, gente. Se isso gerou um custo para você, uma cobrança que você não contratou, gente, faz uma reclamação. Tem um site muito legal, é o site consumidor.gov.br, já fiz uma aula sobre isso, devo voltar lá na frente, que é para você fazer reclamação contra essas empresas. Então, por isso que essas mudanças que eu falei lá antes, principalmente esse BC Protege, de você impedir que a pessoa use seu CPF, porque os seus dados estão aí. Como eu falei antes, você vai numa padaria, o cara pede CPF. Você vai numa feira, o cara pede seu CPF. E essas empresas acabam negociando seus dados. Então, gente, vamos lá. O registrato mostra esse sistema financeiro. Para você entrar no registrato, o que o governo fez? Não foi esse governo, foi dos últimos governos. E eu acho positivo. É você colocar tudo no lugar só. E você, com tudo no lugar só, aumenta a segurança. Você entra hoje no gov.br, você não precisa ir no cartório. Antes eu tinha que ir no cartório fazer assinatura digital, assinatura eletrônica. Hoje no gov.br eu faço assinatura. Eu consigo ver minha carteira de trabalho, minha carteira de motorista, eu consigo resolver meu negócio do INSS, consigo investir no Tesouro Direto. Então, eu acho que facilitou. Claro que algumas pessoas reclamam, direito dela, é importante até registrar lá essa reclamação. E aí, para quem está, nesse caso agora, eles estão exigindo agora, aumentou a burocracia, é importante você baixar no seu celular o aplicativo do gov.br. E quando você entra, principalmente se você entrar no computador, se você entrar no seu celular, não tem problema.
Mas se você entrar no computador de alguém, ele vai mandar uma senha e vai mandar para você, verifique o código de verificação no seu celular. Você vai entrar lá no golpe.br, no seu aplicativo, você não vai nem precisa nem entrar. Tá? Uma mensagem na frente, você clica, ele gera um código para você. Eu vou jogar para vocês um vídeo, quem não receber me fala. Eu vou jogar esse vídeo do Banco Central e ele mostra no final como fazer a verificação em 2 etapas, tá? Então Ronaldo, aí o primeiro ponto, o que foi, Ronaldo? Faltou um primeiro ponto que você falou, o negócio do Banco Central e dos bancos, né? O Banco Master, essas coisas, não é isso? Ronaldo? Ronaldo, acho que foi isso, né, gente? Você falou do registrato, você falou da verificação em 2 etapas do golpe.br e o outro negócio da confusão do Banco Central com os bancos master, não é isso? Não, eu falei só da questão das instituições, né? Que a gente nem sabe direito que isso é uma instituição financeira e aí depois acaba sendo, né? Por exemplo, se a gente precisar de alguma informação a respeito financeiro, isso está lá, né? A gente precisa por exemplo, você precisa de um extrato, como se praticamente um extrato bancário, e é uma dificuldade enorme. Ó, só para você entender e o pessoal escutar. Mas peraí, Ronaldo, que tem outras pessoas aqui, tem outras dúvidas aqui. Qualquer coisa eu fico um pouquinho mais com você, porque eu tenho que adiantar aqui um negócio que eu não falei ainda. Não, mas deixa eu encerrar rápido. Por exemplo, a minha mãe teve uma conta num tal de Safra Pay, que é um digital, né? Sei. E aí ela ficou 3 anos sem movimentar. Eles pegaram, dizendo eles que fecharam a conta. Só que até hoje não consta nos registros do Banco Central o encerramento dessa conta. E já tem mais de mês que eu estou pelejando para encerrar, para constar no sistema do Banco Central. E não consta, rapaz. Se tu vê que enrolação, resumindo, era isso. Mas isso está tendo problema? Isso está tendo problema para você? Tá, porque eu estou com ação na justiça e a juíza está pedindo o extrato bancário. O banco disse que fechou a conta, então não tem extrato, porque a conta foi fechada. Só que... Esse documento do banco dizendo que a conta foi fechada... Porque é o seguinte, o registrato não vai gerar para você extrato sobre saldo devedor. Ele não entra nesse detalhe, não. Não, exatamente. Não o entra, registrato... Vamos lá. Qual é o problema? Qual é o problema? É porque virou um emaranhado de coisas, né? Por exemplo, eu não sabia que eu tinha conta aberta em 8 instituições. E essas contas estão lá, igual eu acabei de falar, desse negócio, desse aplicativo aí. Por exemplo, se uma juíza pedir um extrato, você não consegue nem emitir extrato disso. É uma sacanagem um negócio desse. Tá, mas vamos lá. Vamos lá. Você colocou várias outras perguntas aqui. Não, tranquilo, Ronaldo. Vamos lá. Ronaldo, você fez o nosso curso, você ouviu isso. E eu falo sempre para vocês. Quando vocês vão abrir uma conta, somente banco digital, uma corretora, verifica, já mostrei para vocês o link do Banco Central, verifica se essa instituição de fato é fiscalizada. Gente. Hoje no Zap, gente, chega tudo que você puder imaginar. Tudo. Então, vocês têm que verificar. Tem gente que recebe um link no Zap, dizendo que é um banco ótimo, a pessoa clica lá. Não clica, gente. Verifica, conversa com alguém, pergunta se essa pessoa tem conta. E tem um link do Banco Central que a gente compartilha com vocês, mostrando. Quem não tem esse link, me fala, eu mando amanhã. A gente fala isso no curso, que você verifica se essa instituição existe. Olha o que aconteceu com o Banco Master, pessoal. Se o Banco Master não fosse uma instituição fiscalizada e regulada pelo Banco Central, essas pessoas, 50 bilhões, gente, estava perdido, completamente perdido. Então, essas pessoas, 50 bilhões, estão sendo ressarcidas. Boa parte já recebeu. Então, por quê? Porque essa instituição era fiscalizada pelo Banco Central e estava vinculada lá ao FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, o que acontece, gente? Tem muita coisa rolando na internet, vocês têm que fiscalizar, verificar. E aí, Ronaldo, além de você verificar se a instituição existe, se você está com informação, seu registrado lá está dizendo, e acontece, gente, pode ser conta falsa,
Pode ser que você abriu para um emprego, alguma coisa, e você não lembra mais. Com essa informação, você entra em contato de forma oficial, no site oficial da instituição financeira, e pede, registra lá, eu quero cancelamento dessa conta. Se ele não cancelar, gente, essa conta em 72 horas, você faz uma reclamação do Banco Central. Tá? E se ele mandar para você um boleto dizendo que você tem um pagamento, alguma cobrança, uma dívida, você pode entrar numa ação na justiça, procurar um juizado de pequenas causas, entrar com ação na justiça, pedindo ressarcimento, danos materiais e danos morais. Então, gente, é o mundo que a gente está vivendo, gente. Nosso mundo está no nosso celular. Então, vocês precisam, antes de tomar alguma decisão, buscar informações, ok? Deixa eu responder aqui algumas pessoas aqui, ó. A Maria está falando aqui, é para meu filho que trabalha no Uber. Legal, Maria. Me manda amanhã. Olha, a Tessia, eu quero agradecer. Estou feliz demais por ter encontrado este curso. Além de tanto conhecimento, o professor é extremamente educado. Obrigado, Tessia. E tem uma grande gentileza em compartilhar o que sabe. Gente, muito obrigado. Se coloca à disposição, gostei demais. Minha primeira experiência em um curso assim. E também minha primeira vez aqui. Muito bom. Obrigado, Tessia. Eu quero autorização sua para compartilhar, se você me autoriza a compartilhar esse seu comentário. Priscila, interessante. Pensar organização para fechar as contas, todas que tivemos ao longo da vida. Quero encerrar todas que não preciso mais. Legal, Priscila. Entra no registrado, também pelo golpe. Você pode entrar pelo Banco Central, procurar registrado, e ele vai jogar você para a conta golpe.br, faz todo aquele passo a passo, e você mapeia, aí sim você entra em contato com as instituições. Olha aqui, Priscila, ó, já acessei o registrado. Eu amo o golpe.br. Eu também gosto, gente. Eu tinha uma resistência no início, mas hoje eu vejo que é um negócio fantástico. E é muito seguro. Por isso que ele tem que criar vários mecanismos de segurança, porque alguém está tentando lá burlar esse sistema. Eliane, me cobre amanhã. E Eliane, qual o link? Eu já esqueci qual o link. Eu já falei tanta coisa que eu já esqueci. Ótimo. Então vamos lá, gente. Para finalizar a nossa conversa, e já está aqui mais de uma hora, e eu daqui a pouco não tenho voz. Não tem... Minha voz está sumindo. Vamos lá. Opa, peraí. Oxe, Maria, cliquei no negócio errado aqui. Vamos lá. Agora eu vou falar, gente, das novas regras do imposto de renda. Esse negócio aqui causou também um rebuliço, tá? Mas muita gente já está sentindo agora no contra-cheque a partir de início de fevereiro, tá? Então, vamos lá. O que é essa nova regra do imposto de renda? Essa regra foi aprovada ano passado pelo Congresso Nacional. Eu tiro, Eliane, daqui a pouco. Algumas pessoas até saíram. Eu acabei tirando uma foto com mais gente. Tinha mais do que 21 pessoas. Então, pode ficar tranquilo que eu já tirei. Mas se vocês quiserem, eu tiro outra foto no final. Vamos lá, gente. No ano passado foi aprovada uma lei autorizando isenção tributária a partir de 1º de janeiro. Então, já começou 1º de janeiro, tá? Para quem ganha isenção total. O que é isenção? Zero imposto. A pessoa não paga. Então, para quem ganha até R$5.000, incluindo o 13º, então são 13 meses, os 12 salários mais o 13º, essa pessoa vai ter isenção do imposto de renda, não vai pagar imposto de renda. A gente está falando, gente, de em torno de 25 milhões de brasileiros. Não só isso, mas por causa de outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. O cálculo aí eu vou falar quem é que está recebendo, mas se vocês já receberam isso, dá uma olhadinha qual foi o desconto, tá? Mas em média, por exemplo, quem recebe R$5.000, em média você vai ter um desconto mensal em torno de até 312. Pode ser menos. Mas em torno, se você tiver ali em torno de 5.000 certinho, você vai receber um desconto. Quer dizer, você vai deixar de pagar imposto de renda todo mês, R$312. Então, quem ganha R$5.000 certinho vai ter um desconto, gente, de mais de R$4.000 ao longo do ano. Por isso que eu falo para os meus alunos, aproveito aqui. Se vocês estão recebendo esse desconto do imposto de renda, gente, use esse dinheiro para investir, pessoal. Ou então divide. Metade para realizar um sonho, para comprar uma coisa que você quer, ou para dar entrada numa coisa que você quer, tá? Mas a outra metade, invista, pessoal. Isso é um dinheiro extra. Invista esse dinheiro. Faça a sua reserva de emergência.
Tá? Monte sua carteira de investimento. A gente fala sobre isso no curso. Isso é legal você ver, gente. Esse R$4.000 representa 81% do seu salário no mês. Então, quem tem que fechadinho 5 mil, esse é o valor que tem a maior desconto, maior dedução, maior isenção fiscal. Tá? Quem tem menos de R$5.000 vai receber menos. Tá? A lei... Isso, Rai. A Rai está falando de uma coisa aqui de restituição, que é no ano seguinte você faz a declaração de imposto de renda. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. A lei permitiu também, quem é isento até 5 mil é isento, não paga nada, e ele criou uma faixa entre 5 mil e 7.350. Então, quem recebe entre 5 mil e 7.350 também vai ter um desconto, mas é um desconto menor, tá, gente? Quanto menor a renda dentro dessa faixa, maior o desconto. Então, quanto mais próximo você tiver dos 7.350, seu desconto é menor. Quanto mais próximo você tiver dos 5 mil, seu desconto vai ser maior, tá? Eu peguei um cálculo de uma revista, que é uma revista que eu confio, a revista Exame. Ela fez uma média de um cálculo, por exemplo, quem ganha 5.600, a redução tributária seria em torno de R$233 por mês, ou R$3.000 por ano. Gente. Então, assim, para quem ganha pouco, para quem ganha dinheiro lá suado, para quem está nessa faixa de R$5.000, entendeu? Gente, é uma boa economia e eu peço, aproveite essa boa economia para você montar sua carteira de investimento, tá? Inclusive pensando também na aposentadoria, ok? Vamos lá. Um alerta, gente, tá? Tem gente que fala assim, Max, eu tenho 2 empregos, então eu vou ter isenção total? Não, gente. Você vai ter isenção até 5 mil numa renda. Imagina, o cara é assalariado, mas ele é informal. Então ele ganha 5 mil no trabalho dele, que é CLT, por exemplo, e ele ganha por fora 3 contos. Ele vai receber a dedução pelos R$5.000, tá? Então, no mês ele vai receber lá aquele desconto que eu já falei, em torno de 4 mil por ano. Mas lá no final do ano, que Rai falou aqui, no início de cada ano, você tem que fazer uma declaração do seu imposto de renda. E na declaração você vai juntar as 2 rendas, você vai juntar os 5 mil mais 3 mil. Aí, nesse caso, aí vai depender do regime, seu regime completo, o regime simples, você vai ter que, talvez, de pagar algum outro tributo, tá? Ou receber uma restituição. Depende do seu sistema tributário, tá? Mas, de qualquer forma, no seu CLT, os seus 5 mil, você vai receber o desconto. Quando somar lá na frente as 2 rendas, aí sim, você vai passar de 8 mil, então vai ter uma tributação diferente. Pode ser que você, ao invés de receber, você vai ter que pagar alguma coisa, ok? Olha aqui, pessoal, super importante. Tem muito servidor público que ganha esse valor. E algumas pessoas, iniciativa privada também. Para rendas mensais acima de 7.350, permanece o quê? O sistema normal. Então, quem ganha acima de 7.350 vai ter as alíquotas normais do imposto de renda. 7, 15, 22, 27. Tá? E aí, pessoal, isso significa, gente, o que significa isso? Se as pessoas estão deixando de pagar, tá? Isso vai gerar um rombo no Estado. Então, se está tendo isenção, é em torno de 25, 24 bilhões de reais que o governo vai deixar de arrecadar. O que o governo e o Congresso fez? E todos os partidos aprovaram essa medida, quase todos os partidos aprovaram essa medida, isso foi importante. Ele criou uma compensação. Uma coisa muito legal, gente. Quem vai pagar essa compensação? As pessoas muito ricas no Brasil. Você está falando de pessoas que faturam mais de 50 mil reais por mês. E principalmente quem recebe o tal do dividendos. Dividendos, você tem que dividendos quando você ganha dividendos no investimento que você faz, por exemplo, um FIIs, que é o fundo imobiliário, ou uma ação que paga dividendos, mas esse é outro assunto de renda variável que a gente vai conversar em outro momento. Mas tem muita gente que é sócio de empresa. E todo ano a empresa repassa dividendos, lucros e dividendos para ele. Gente, era isento. O Brasil é um dos poucos países que isenta. Então o cara recebe 100 mil, 200 mil, muitas vezes 500 mil por mês de dividendos.
e ele não era tributado. Então, agora vai ter uma tributação, se você passar de 50 mil. Então, isso é uma coisa boa, para não gerar um rombo, você vai ter uma compensação. Então, você vai isentar as pessoas que ganham menos e você vai tributar essas pessoas que ganham muito dinheiro. E aí, gente, não tenha pena. Tem um cálculo muito legal de economistas muito sério que mostram que quanto mais você ganha, menos imposto você paga. Pessoas ricas no Brasil conseguem, aí por vários motivos, principalmente por isenção de dividendos, de lucro, porque pessoas ricas no Brasil, a parte do lucro dele não vem de salário. Uma parte do lucro dele vem, por exemplo, de lucros de empresas, de dividendos que ele recebe por ser sócio de uma empresa. Então, gente, essas pessoas conseguem fugir da tributação. Contrata consultores, tem todo um planejamento tributário. Então, esse sistema que foi aprovado, essa isenção vai ser compensada por essas pessoas que ganham muito. A gente não está falando de quem tem um Fiat, um Uno, a gente não está falando de quem tem uma casa ou 2 casinhas. Essas pessoas não serão tributadas. Quem vai pagar são pessoas que ganham acima de 50 mil por mês, gente. Por mês. A gente está falando de pessoas que ganham mais de 600 mil por ano, tá? Então, cuidado com essa história, todo mundo vai ser tributado. Conversa fiada, fake news. Nesse caso aqui, quem vai ser tributado são pessoas que ganham muito. Ok? Vamos lá. Para finalizar, quem vai se beneficiar dessa nova lei do imposto de renda, gente? Todos os trabalhadores com carteira assinada, CLT. Tá? Então, quem ganha até 5 mil, tá? Na verdade, até 3 mil já era isento. Então, com essa lei, passou de 3 mil para até 5 mil. Então, ampliou um pouco. Então, quem é CLT até 5 mil é isento. Servidores públicos também serão beneficiados. Aposentados, pensionistas, isso daqui tudo tirei da Receita Federal, tá, gente? Aposentados, pensionistas do INSS e do regime próprio, quem é aposentado no regime de servidor público, tá? E uma coisa boa, para quem é empresa e tira um prolabore lá, principalmente no MEI você não faz isso, dificilmente a pessoa faz isso no MEI. Mas quem vira ME, né, quem sai do MEI, quem tem um CNPJ, que é microempresa, né, pequena empresa, essa pessoa gera um prolabore, que eu sempre aconselho. Se você é dono de empresa, gere um prolabore para você saber. Eu brinco, é o salário do dono, né? Então, quem é ME tem que contratar um contador, que a RAI vai ser o caso da RAI, vai ter que contratar um contador e ele vai gerar um imposto de renda sobre o seu prolabore. Mas se você tiver até 5 mil reais, você não paga também imposto de renda. Então, a pessoa física que é dona de uma empresa que recebe pelo prolabore também tem direito a essa isenção. Ok, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acabou. Esse aqui é o grupo. Nós temos mais de 50 grupos no WhatsApp. Esse é o grupo maior, que é o grupo que está a maior concentração de alunos à distância. Então, quem quiser migrar para esse grupo também, fica à vontade. Deixa eu ver aqui perguntas para a gente finalizar. Isso, Raio, sempre restituir o valor. No final do ano, quem declara imposto de renda, é importante declarar. Eu até vi uma entrevista de um consultor tributário que ele está dizendo assim, não, eu não preciso declarar imposto de renda, eu não preciso fazer declaração que eu não pago imposto de renda. Mas pode acontecer durante por exemplo, você recebe férias, alguma coisa, pode ser que você pague esse imposto de renda, e ao não fazer a declaração, você não tem direito à restituição. Eu achei super interessante você ter falado isso. Porque o cara fala assim, não, Marcos, eu ganho tranquilo, eu não preciso declarar, eu ganho pouco. Mas pode ser que algum mês, alguma renda que você recebeu, 13º, texto de férias, pode ser que você pague um mês só de imposto de renda. E você não tem direito a essa restituição, e você teria direito a essa restituição. Em alguns casos pode acontecer, tá? Para a faixa de desconto é sempre sobre o salário bruto. Não, no caso do imposto de renda, ele vai incidir sobre o seu salário. Agora você me pegou aqui, peraí. Acho que ele é descontado, eu vou confirmar isso depois com vocês. Mas ele é descontado, se eu não me engano, no INSS. E ele incide sobre... Cara, agora você me pegou. Deixa eu dar essa informação depois. Eu te confirmo, Priscila, me dá essa informação que eu vou consultar isso na Receita. Agora não tenho certeza. A Rai está dizendo aqui, eu sou pessoa física e pessoa jurídica. Na verdade, Rai, se você é ME, você entra como pessoa física e você tem CNPJ. Tá? Se você se você não é MEI e é ME, está dentro do Simples,
você tem um CNPJ, mas você vai declarar a pessoa física por meio de um prolabore, entendeu? Tem essa diferença, tá? O meu deu duas rendas. É nesse caso que eu expliquei antes, tá? Excelente, muito justa, Priscila. Eu tenho duas rendas, eu tenho que fazer duas declarações, juntar as duas. Não, Rai, você é o fim. Por exemplo, gente, essa regra do imposto de renda só vai vigorar na declaração de imposto de renda 2027, gente. Isso é importante, tá? Agora, até maio, geralmente é março, abril e começa, você vai fazer a declaração de imposto de renda referente a 2025, tá? Essas novas regras do imposto de renda só vai vigorar para 2027, ok? Mas independente do ano, quando você vai fazer a sua declaração, você coloca todas as suas rendas. É importante colocar as rendas, que tem gente que acaba escondendo, aí de repente cai na malha fina e paga uma maior multa. Então é importante você botar as duas rendas e ele vai somar para você. E aí ele vai verificar para você. Eu devo fazer em março e abril uma aula sobre imposto de renda, eu acho que vale a pena. Sobre a declaração do imposto de renda. Vou esperar abrir a declaração, que aí eu vou ver as novidades e faço uma aula sobre isso. Mas a ideia é que você tem que fazer a declaração de todas as suas rendas. É isso, gente. Ai, cansei. E aí, quem gostou, dá um joinha. Quem gostou, olha que foto. Vamos tirar outra foto, Cadê vocês? Cadê o povo? Sejam bem-vindos, gente. Gente nova aqui. Peço para compartilhar o curso. Gostaram? Dá um joinha quem gostou. Reclamações, fica à vontade. Dicas, sugestões serão muito bem-vindas, ok? Deixa eu tirar foto. Cadê? Tirar foto. Ô, Leandro, bom demais. Obrigado pela aula fantástica. Ô, Leandro, obrigado, cara. Eu peço, gente, se possível, esses comentários, Leandro, Rai, outros aqui que fizeram comentários lindos. Se possível, gente, compartilhem lá no grupo de vocês. É importante vocês compartilharem, que eles vão ver que vocês gostaram. Ou se vocês gostaram, significa que o curso vale a pena, tá? Faça essa divulgação para mim, por favor, ok? Então, vamos lá, gente. Para finalizar, eu vou botar esse vídeo aqui. Eu não sei se eu vou conseguir dar todo, mas acho que dá. Esse vídeo aqui dessa tributarista. Essa mulher é super famosa. Ela é colunista do Estado de São Paulo. Ela é consultora tributária de São Paulo. E ela foi falar sobre as pessoas mandam para ela. Comenta isso aqui, por favor. Olha aqui, gente. Vou mostrar o vídeo dela aqui. Olha que vídeo legal. E me cobra também o vídeo do Banco Central, que eu vou mandar para vocês. Compartilhando. Vamos lá. Eu sigo ela no Twitter. No antigo Twitter, né? Agora é X. Estão vendo ela aí, gente? Deixa eu ver se está abrindo. Estão vendo, né? Ah, ótimo. Então, vou botar o vídeo. Espera aí. Botar o áudio. Agora eu não posso, agora eu tenho compromisso. Vamos lá. E no episódio de hoje de Café com Caça-Clique, vamos ver no que vocês me marcaram pra eu passar raiva com vocês. Agora eu não posso, agora eu tenho compromisso. Não é café, é coquinha. Governo aprova imposto de 44% para aluguel de imóveis. Quê? 44%? Nova lei de Lula altera a forma de tributação para locações de curto prazo no país. Mas que lei é essa? Locação de curto... mas não é agora não, amiga. Essa lei é do ano passado. Tá bem atrasada. Vem cá que eu vou te explicar o que tá acontecendo. A reforma tributária do consumo, ela vai mudar a maneira como a gente paga imposto sobre tudo que a gente consome. Então, nesse caso aqui, a maneira como a gente consome imóveis também vai mudar. E tem um capítulo inteiro só para isso. Mas peraí, 44% é muita coisa? Vocês caem nos caça-cliques. Vamos lá, a lei não é de agora. A lei complementar 214, que é de janeiro do ano passado. E ela definiu algumas questões em cima ali de aluguel
aluguéis para plataformas, esses aluguéis por temporada, curta temporada no caso. Então a pessoa física que hoje está operando aí nesse limbo, né, porque não é nem um hotel e também não é um aluguel de verdade, aquele aluguel de curta temporada que hoje meio que tem uma tributação ali navegando em águas claras de indefinição, o que vai acontecer com elas? De acordo com o artigo 253 da Lei Complementar, ela agora vai ser tratada como se fosse uma hospedagem, ou seja, vai ser tributada como se fosse um hotel, desde que ela tenha mais de 3 imóveis e receba mais de 240 mil reais por ano em aluguel. A gente não tá falando daquele imóvel que a pessoa comprou para poder alugar por temporada e ganhar ali um fôlegozinho de renda. Tá falando de uma galera aí que tá ganhando dinheiro. Aí, mas lá vem ela, vai defender imposto. Eu não tô defendendo mais imposto, eu nunca vou defender mais imposto. Pensa aqui, o seu João tem uma pousadinha ali na beiradinha da praia com 12 apartamentos. E aí ele tem uma tributação relativa a isso, porque ele tem uma operação que é o hotel, né? A pousadinha dele. Aí vou eu lá e compro 12 apartamentos, sabe daqueles de resortão, de condomínio grandão, que agora beira de praia tem um monte pra surfar a onda das plataformas? Então, eu vou lá, compro 12 apartamentos, e aí eu vou ter uma tributação menor que a do seu João que tá lá na pousada, formalizado, bonitinho. Vocês acham que isso é sério? Notem que eu não tô falando de complementação de renda, não, tá? A situação da tributação no Brasil hoje é disfuncional. Então hoje a gente tem esses problemas. Você tem um pessoal pagando muito mais e outros pagando muito menos. A ideia é que eles sejam tratados de forma igual para que a gente não tenha uma discrepância aí no serviço. Mas e você? O que você acha desse rolê? Eu achei esse rolê totalmente equivocado. E aí, gente? O que acharam? Você viu, gente? Fala. Ela é uma pessoa que a gente pode dizer que ela traz sempre a verdade das notícias? Como é que Olha o que ela fez, Eliane. Ela abriu a lei, ela abriu o artigo, ela é tributarista, ela é consultora, ela tem tipo um programa no Estadão. Quer dizer, é uma pessoa seríssima. Não é uma pessoa que eu vi, eu achei. Ela pega a lei, ela pega o artigo e mostra. E outra coisa, gente, ela é funcionária de um jornal que tem 100 anos. Se ela falar mentira, as pessoas processam o jornal, que vai pedir indenização. Perceba, quando a notícia vem de uma instituição que existe, consolidada, a chance dela espalhar uma notícia falsa é muito pequena. Porque o CNPJ dela está lá. A pessoa processa. Por que as pessoas espalham notícia falsa? Porque não tem CNPJ. Ninguém sabe a origem, ninguém sabe quem começou, entendeu? Então, gente, ela é seríssima. E qual o lado bom dela? Ela é engraçadíssima, entendeu? Ela xinga, ela fala, essa tributação é muito tributação, a gente está pagando. Mas ela mesmo fala, cuidado, gente. Aquele cara pobre, aquela coisa... Gente, ó, no Brasil, há uma distorção. As pessoas acham que quem paga imposto no Brasil mesmo é rico. E pobre paga pouco. É o contrário, gente. O Brasil é tão desigual, que quem paga imposto no Brasil, proporcionalmente, tá, gente? Claro que o cara que ganha 100 mil reais, ele paga muito imposto. Mas o cara que ganha 1.000, 2.000 reais, ele paga boa parte da renda dele, ele paga com imposto. Então, quanto menor a sua renda, mais imposto você paga. Porque o cara, quanto mais ele ganha, ele tem um consultor, ele faz investimentos lá que tem isenções, tipo LCI, LCA, ações que paga dividendos. O cara pobre, e outra coisa, muita gente rica sonega. O cara pobre não sonega, que não tem como sonegar, gente. Já recebe o salário na mão, descontado, CLT lá, recebe na conta. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado desse discurso, a tributação está aumentando, aquela coisa. Alguns casos até aumentou, mas muitas vezes, muita gente rica está pagando que não pagava tributo antes. A gente tem que separar as coisas direitinho. E, claro, os excessos, os absurdos, a gente tem que reclamar mesmo. Fala, Priscila, para a gente finalizar. Obrigado, gente. 1h40 aqui nós juntos. A última pergunta, Priscila. Então, em relação ao que foi... Pode falar? Fala, Priscila. Então, é porque a senhora, eu não gravei o nome, fez essa pergunta, você respondeu. Eu acho que é bem interessante que, para além quando a pessoa que está noticiando algo mostra a fonte, a gente ir também nessa fonte e consultar. Porque há muitos anos, na época do Orkut, né, eu vi uma informação bem aleatória, assim, sobre Harry Potter, não sei o que, e falou, olha, o jornal tal noticiou. E estava lá, em inglês, né, o link, e eu acessei.
o link não tinha nada a ver com aquilo Era que estava falso. sendo colocado. Então, muitas das vezes a pessoa pode colocar, eu tenho a fonte, mas aí para a gente ter mais garantias, Sim. né, como você falou, né, tem um jornal, tem um CNPJ, é uma carreira, mas eu acho que uma coisa bem interessante colocou a fonte da informação, verificar a fonte da informação, porque pode ser Perfeito. também uma, né, Perfeito. pode ser Por fake, isso, né? Priscila, que antes de exibir o vídeo dela, eu fui no site da Receita Federal e mostrei para vocês o link, a página do Banco da Receita Federal. Porque até ela, gente, qualquer pessoa, qualquer especialista pode cometer um erro. Qualquer pessoa comete uma falha. Então, o que Priscila falou e eu reforcei. Antes de mostrar o vídeo dela, eu verifiquei se essa informação procedia. Eu fui lá no site da Receita Federal e está lá. Não existe essa cobrança de 44%. Entendeu? Existe a cobrança, sim, para algum segmento específico. Agora, o cara que tem um apartamento, 2 apartamentos, tem 3 imóveis para alugar, que é uma minoria também da população, não existe isso, ok? Então tá bom, gente, eu preciso terminar. Eu já estou aqui, já morto, de cansado, mas adorei. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, tá? É um prazer. Peço para compartilhar. Convide amigos, faça esse favor para mim. Nós estamos precisando de aluno, nós temos uma meta a cumprir. E se eu não cumprir, o patrocinador vai puxar a minha orelha. Então, faça esse favor para a gente, compartilhe, convide os amigos, deixe depoimentos lá no grupo de vocês, que isso fortalece o curso, isso chama alunos. Tá bom, gente? Obrigado, pessoal! Boa semana para vocês, viu? Se cuidem! Tchau! Tchau, boa noite. Boa noite!